Vamos nesse momento então abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 34. O livro de Moisés, Êxodo, capítulo de número 34. Irei ler do versículo 29 ao 35. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai Santo, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós, ó Deus, e cativa a nossa mente em Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja atuando em nosso meio, cativando a nossa atenção, avivando a nossa vida em Tua palavra, renovando-nos, ó Deus, em Tua vontade, exortando-nos, ó Pai, de todos os pecados que temos cometido contra Ti e arrancando de nós todo o caminho mau, que a Tua palavra opere em nós, ó Deus, é o que nós te pedimos, e que Cristo seja de fato, ó Deus, proclamado, anunciado aqui nesse lugar. É o que nós assim te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que acontece na vida de alguém que está com o Senhor? O que é que acontece na vida de alguém que está com o Senhor? O que é que acontece na vida de alguém que anda com o Senhor? O que é que acontece na vida de alguém que tem intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Moisés, ele andava com Deus. Moisés, ele estava com o Senhor. E diz a palavra então, no texto que lemos, que o seu rosto refletia a glória de Deus. O seu rosto resplandecia, brilhava, iluminava
refletindo a glória de Deus. Havia chegado a hora, meus irmãos, de Moisés descer do monte. Ele vinha subindo e descendo para falar com o povo e também para falar com Deus. Dessa vez Moisés ficara 40 dias e 40 noites na presença de Deus no monte, sem beber e sem comer, conforme o texto diz no versículo de número 28. Acompanhe a leitura. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, no versículo 29, quando desceu. Então, ele estava 40 dias na presença de Deus e foi sustentado de modo sobrenatural pela palavra do Senhor. Quando Moisés desceu, então, ele desce para trazer a lei de Deus, a palavra de Deus, as tábuas do testemunho. E essa é a segunda vez que ele traz essa lei, essa tábua do testemunho para o povo. Anteriormente, no capítulo 32, ele desce com as tábuas, mas o povo não estava preparado. Pelo contrário, ele encontra um caos. O povo comendo, bebendo, dançando, se prostituindo em idolatria a um bezerro de ouro. E então Moisés quebra as tábuas da lei. Então nós percebemos tudo o que acontece, é a exortação de Moisés para o povo, a misericórdia sendo estendida para o povo, a disciplina sendo aplicada, retirando os idólatras do meio do povo de Deus. Então Moisés novamente sobe ao monte para falar com o Senhor, e novamente Deus dá o testemunho, as tábuas novamente para Moisés, e agora Moisés desce para entregar novamente essas 2 tábuas da lei ou do testemunho. E Moisés então desce e percebe que o povo agora está preparado. O povo agora está pronto. Porque perceba o que diz o versículo de número 31. Então Moisés os chamou, Arão, todos os príncipes da congregação, tornaram a ele e Moisés lhes falou. Ou seja, Moisés agora encontra um povo preparado e pronto para receber a palavra e o testemunho da lei de Deus. Essas 2 tábuas se referem aqui aos 10 mandamentos. A tradição clássica afirma que a primeira tábua é o primeiro ao 4º mandamento e a segunda tábua do 5º ao 10º mandamento. Primeira tábua, mandamentos relacionados à nossa relação com Deus, e a segunda tábua, mandamentos relacionados ao próximo. Moisés desce e o povo então recebe esses mandamentos. Agora, acontece algo diferente aqui. Diz a palavra que o rosto de Moisés resplandecia. Veja o que diz o versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Ou seja, Moisés aqui, irmãos, está resplandecendo a glória de Deus. A palavra aqui no hebraico, resplandecia, literalmente brilhava, emitia raios. O profeta estava incandescente, ele estivera diante de Deus, e em decorrência dessa exposição na presença do Senhor, o rosto de Moisés brilhava. Moisés estava luminoso, sua aparência era radiante, sua pele brilhava com uma luz sobrenatural, era o resplendor da glória de Deus no rosto de Moisés. O seu rosto refletia essa glória, refletia a glória do Senhor. E é sobre esta verdade que eu quero pregar nesta noite, a glória de Deus. Primeiramente, o texto sagrado revela a glória da presença de Deus. Veja o que diz a parte final do versículo número 29. Não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. É a glória da presença de Deus. Isso é uma questão, irmãos, de lógica elementar. Por que Moisés estava brilhando? Porque Moisés estivera com Deus. E o que é que isso diz sobre Deus?
que Deus, ele é glorioso, que a sua luz excede toda escuridão. Apesar de já estado na presença de Deus, apesar de Moisés ter ido algumas vezes para o monte para falar com Deus, essa é a primeira vez então que Moisés desce do monte refletindo a glória de Deus. Como também é a primeira vez nessa ocasião do contexto que Moisés pede para ver a glória de Deus após Deus confrontar o pecado da idolatria do povo. Volte uma página da sua Bíblia, veja o que diz no capítulo de número 33, versículo de número 18. Vamos ler juntos? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos ler todos juntos, toda a igreja. Êxodo 33, 18. Vamos lá? Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés roga pela glória de Deus. Então Deus responde no versículo 19. Vamos ler juntos? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, ele pede para que Deus revele a sua glória. E qual é a resposta de Deus? Deus diz: eu vou passar diante de ti a minha bondade e proclamarei o meu nome. O meu nome. Isso acontece no versículo de número 5 do capítulo 34. Veja o que diz a palavra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ou seja, o nome do Senhor foi agora aqui revelado na presença de Moisés. No capítulo 34, então, no versículo 29, Moisés desce do monte, radiando a glória de Deus, resplandecendo o nome de Deus. E quando ele resplandece a glória de Deus, o nome de Deus, ele está resplandecendo também os atributos de Deus. A minha bondade, diz a palavra, passou diante de Moisés. Ele reflete a bondade de Deus, ele reflete a misericórdia de Deus, ele reflete o juízo de Deus, ele reflete a santidade de Deus, ele reflete os atributos incomparáveis de Deus. Diz a palavra, irmãos, que houve essa transformação dramática na vida de Moisés. Essa luz ofuscante que os israelitas saíram correndo de medo. Veja, diz a palavra no versículo 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Eles temeram. E olha que o que Moisés estava refletindo não era a plenitude da glória de Deus. Ele estava ali apenas refletindo, sendo um reflexo daquilo que ele presenciou na montanha. O povo nem estava vendo a glória de Deus, apenas um reflexo, e ainda assim o povo temia. Um homem mortal como Moisés, refletindo a glória de Deus, e o povo temendo. E no caso de Arão, era o seu próprio irmão caçula, que estava refletindo a glória de Deus. Ele não queria se aproximar diante de Moisés. O que diz a palavra, irmãos, é que diferentemente do capítulo 32, que o povo está bebendo, comendo e dançando na presença de um bezerro de ouro, em um culto falso, desprovido da verdade, aqui agora, nesse momento, o povo está preparado e o povo teme a presença de Deus.
O povo teme a presença de Deus porque eles estão vendo no rosto de Moisés não simplesmente Moisés, mas a santidade de Deus, o juízo de Deus, a glória de Deus. Um comentarista explica algo sobre isso, dizendo por que o povo tinha medo de Moisés. Então, ele afirma: a mesma glória que iluminou o seu rosto sondava o coração e a consciência deles com aquilo que eram pecadores, incapazes de satisfazer as pequenas exigências da aliança que estava sendo aqui inaugurada. Arthur W. Pink, um certo comentarista, um teólogo, um servo do Senhor, ele afirma: a glória que eles viram na face de Moisés era a expressão da santidade de Deus, era para eles a expressão da santidade de Deus. Por isso tiveram medo, porque eles sabiam no seu íntimo que eles eram pecadores, que eles não poderiam, pela sua própria carne, pela sua própria natureza, estar diante da presença de Deus. Até mesmo no capítulo anterior, diz que Moisés queria ver a face de Deus nessa glória sendo manifestada, mas então Deus diz: você vai ficar de costas para mim, eu vou então esconder você com a minha mão, e você não vai ver o meu rosto, porque nenhum homem que me viu conseguiu viver. É um senso da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. É um senso da grandeza de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus e do pecado que existe no coração humano. Na presença de Deus, eles não estão pulando como outrora pulavam na presença de um bezerro de ouro. Na presença de Deus, eles estão de joelhos, eles estão temendo, eles estão sendo reverentes. Na presença de Deus, irmãos, eles não estão bebendo e comendo. Na presença de Deus, eles estão reverenciando. É a glória da presença de Deus. O que o povo viu no rosto de Moisés foi a glória dessa presença. Esse povo ficou aterrorizado. Da mesma forma, a glória da presença de Deus causa temor nos homens. Deve causar temor em nós. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, o profeta Isaías afirmou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O senso de morte. Quando Gideão se deparou com o anjo do Senhor, a presença de Deus, ele temeu também a morte. Reverência, temor. É claro, irmãos, que diante da aliança que existe em nós através de Cristo, nós temos alegria sim na presença de Deus, mas essa alegria e essa liberdade na presença de Deus não pode tirar de nós a reverência, o temor que nós devemos ter diante do Senhor. Quando nós olhamos para o texto escrito pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, Lucas registra a igreja primitiva, e diz a palavra que a igreja primitiva tinha muita alegria na presença de Deus, como também muita reverência, muito temor na presença do Senhor. É por isso, meu querido irmão, quando nós estamos na presença de Deus, há reverência. Nós não podemos comer e beber na presença de Deus, pelo contrário, na presença de Deus a gente se curva. Nós não podemos sair e dar as costas na presença de Deus, Deus falando no culto público, Deus falando para o povo. Nós não podemos negligenciar a presença de Deus. Quantos aí, queridos, passam 1 hora, 2 horas, até mesmo 3 horas em um cinema, em uma atividade secular, mas infelizmente não conseguem ter reverência, ter atenção, focar com seus olhos ávidos na palavra do Senhor, na presença de Deus, e às vezes há uma inquietação. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque a igreja que nós temos pela graça do Senhor plantado aqui no bairro Universitário, a igreja presbiteriana do bairro Universitário, é uma igreja que está fundamentada na palavra, é uma igreja que vive a palavra, é uma igreja que tem temor diante da palavra de Deus, é uma igreja que está de fato se curvando diante da presença do Senhor, não negligenciando a presença de Deus.
É por isso que em algum momento ou outro, eu como pastor dessa igreja, vou rogar ao irmão, vou exortar a outro irmão, dizendo: nós precisamos estar atentos na palavra do Senhor, nós precisamos deixar de lado os nossos pensamentos e atividades seculares, para no dia do Senhor estarmos aqui reunidos na presença de Deus. É por isso que em algum momento ou outro, eu vou ter até mesmo que exortar a liderança, exortar os liderados, para afirmar: isso precisa ser corrigido, isso tem que ser reverenciado diante do Senhor. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque existe um compromisso da congregação diante da presença de Deus, um compromisso de reverência, de temor. Nós estamos aqui, irmãos, não é diante de homens, nós estamos aqui não é para participarmos de um clube social, nós estamos aqui para estarmos na presença de Deus. Segunda verdade, o texto bíblico mostra a glória do mediador de Deus. Porque perceba o que diz o texto, versículo 31. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Versículo 32, vamos ler juntos? Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Nós percebemos, irmãos, a glória de Deus sendo revelada de várias maneiras no livro de Êxodo, na redenção do povo de Israel. Você vê a glória de Deus sendo revelada na sarça ardente. Você vê a glória de Deus sendo revelada nos milagres e nos prodígios realizados pelo Senhor no Egito. Você vê a glória de Deus sendo revelada na nuvem, no fogo, conduzindo o povo para a terra de Canaã. Você vê a glória de Deus sendo revelada também na auto-revelação do Senhor, quando Moisés afirma: mostra-me a tua glória, e o Senhor diz: eu vou passar diante de ti a minha bondade e eu proclamarei o meu nome. Agora, desta última vez, Deus revela a sua glória na pessoa do mediador. Porque Moisés está no monte, ouvindo Deus falar, desce com as tábuas do testemunho para entregar ao povo. Chegando lá embaixo, chama o povo, os principais da congregação, Arão, o sacerdote, se entrega a lei de Deus, entrega a palavra de Deus. E você percebe então essa função do mediador. Ele está na presença de Deus. O povo não tem acesso à presença de Deus. Moisés tem acesso à presença de Deus. E agora o mediador desce para estar com o povo e comunicar ao povo a palavra de Deus. E você vê então essa mediação acontecendo. Essa mediação não para por aí, porque a partir do versículo 33, o texto diz, veja aí: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhes, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Ou seja, nós percebemos essa função de mediação continuando. Ele fala a palavra de Deus para o povo, depois entra na tenda. Na tenda ele tira o véu para estar na presença de Deus. Quando ele sai da tenda para falar então com o povo vê o rosto de Moisés com raios da glória de Deus refletindo em sua face. E imediatamente ele comunica a palavra de Deus para o povo e coloca novamente o véu. E isso ele faz. É uma ação circular do mediador. Na tenda com Deus, fora da tenda com o povo. Na tenda com Deus, fora da tenda com o povo. Alguns dizem, por que Moisés cobriu o rosto? A pergunta é interessante e a resposta, alguns começam a tratar sobre isso. Eles afirmam, alguns teólogos afirmam, Moisés cobriu o rosto por uma questão de modéstia. Outros dizem, Moisés cobriu o rosto para não atrapalhar, não aterrorizar as pessoas com a santidade de Deus refletida na vida dele, através dele.
Mas o ponto em questão é o que isso significa sobre o mediador, o que isso significa sobre Moisés, que ele está ali refletindo a glória de Deus através da palavra de Deus e levando também para Deus as questões relacionadas do povo. E você vê então essa mediação. Ele desce para entregar as 2 tábuas do testemunho. Moisés então era glorificado exercendo essa obra mediadora. Deus estava enviando Moisés para entregar a lei. E a pergunta que eu posso fazer para você nesse momento é: quem foi que cumpriu a lei entregue por Moisés em nossa vida? Quem foi de fato que imprimiu essa lei e obedeceu essa lei entregue por Moisés em nosso lugar? Quem foi de fato não somente que cumpriu e obedeceu, mas escreveu na tábua do nosso coração a lei de Deus? E o apóstolo Paulo responde a essas perguntas. Ele afirma na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 4, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E Paulo continua, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, diz o apóstolo Paulo. Não há dúvidas, meus irmãos, que Cristo é o nosso mediador, e nós contemplamos a glória do mediador na face de Jesus Cristo. Moisés era apenas uma ponte, apontava para o Cristo que viria. Hoje nós vemos essa glória claramente do mediador, Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, na palavra, em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Em Mateus capítulo 17, diz a palavra que ele foi transfigurado diante dos homens. Jesus, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não somente o rosto de Cristo, mas todo o seu ser resplandecia os raios da glória do próprio Deus. A diferença singular entre Moisés e Cristo é que Moisés apenas refletia a glória da presença de Deus, já Cristo não. Essa luz que brilhava nele era inerente nele mesmo, partia dele mesmo, porque ele é o Filho de Deus, o glorioso Deus. E o próprio apóstolo João fala sobre isso, escrevendo no Evangelho, no capítulo 1, tratando sobre a encarnação de Jesus. Ele disse: vimos a glória do unigênito do Pai. A glória do unigênito do Pai. Eles então viram Jesus Cristo transfigurado no monte, brilhando a sua própria glória. E em Mateus 17, versículo 5, o Senhor diz o porquê disto. O Senhor afirma: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. A Ele ouvi. Cristo fala com o Pai. O Pai escuta a sua oração. E por meio de Cristo, então, nós somos representados diante do Pai. Jesus Cristo fazendo a função desse mediador. Mas que isso, irmãos, a glória desse mediador também é revelada na ressurreição do Senhor Jesus. Porque ele foi crucificado na sexta, foi sepultado, e no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Mas antes disso acontecer, ele orou ao Senhor em João 17, dizendo: glorifica-me, ó Pai,
Ele orou contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E o Pai respondeu a sua oração, ressuscitando dentre os mortos, em um corpo ressurreto, glorificado. Paulo afirma isso na sua carta aos Coríntios, dizendo: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o mediador glorioso, que veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir, e para nos representar diante do Pai. Terceira verdade, meus irmãos, é que o texto apresenta a glória do povo de Deus. Porque veja o que diz o texto ainda em Êxodo capítulo 34, versículo de número 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Quem era Moisés? Claro, o mediador de Israel, fazendo essa função, mas era homem mortal, homem como um de nós, era alguém pecador, que foi glorificado. E se Deus então glorifica pecadores, Ele também glorifica a nossa vida. Essa é a terceira verdade, meus irmãos. A glória de toda pessoa que se encontra com Deus por meio da fé, isto é, a glória do povo de Deus. Porque não tem como uma pessoa permanecer do mesmo jeito diante da presença de Deus. Houve uma mudança clara no rosto de Moisés, na vida de Moisés. Ele refletia a presença de Deus. E isso, irmãos, acontece também na nossa vida hoje. Quando nós estamos na presença de Deus, acontece uma mudança em nossa vida, uma transformação em nossa vida. A glória de Deus ilumina o nosso coração. O pecado que nós praticávamos é repreendido pelo poder da santidade de Deus. Há esse reconhecimento das trevas que habitavam em nós, para confessá-las diante do Senhor, para mudar de vida, para sermos então convertidos pela luz que dissipa as trevas. Ou seja, na presença de Deus há mudança de vida. É por isso que o jovem, na presença de Deus, ele vive em vida de santidade. É por isso que o marido, na presença de Deus, vai viver de acordo com a vontade. A esposa, na presença de Deus, vai viver de acordo com a palavra. Por quê? Porque na presença de Deus há transformação de vida. É a glória dessa transformação que acontece na vida do povo de Deus. Note, meus irmãos, que Moisés, ao entrar na tenda, tirava o véu. A glória refletia na vida dele quando ele saía da tenda e depois ele colocava o véu. Diz o apóstolo Paulo que essa glória se apagava depois de um tempo, na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 3. Mas logo que Moisés entrava na presença de Deus e saía, o povo via novamente a glória do Senhor brilhando na face de Moisés. Isso aponta para a realidade que nós precisamos estar sempre na presença de Deus, renovando sempre a nossa comunhão com o Senhor, não faltando o culto público, porque é no culto público que nós estamos solenemente na presença de Deus, não saindo do devocional que nós devemos fazer diário, não negligenciando isso, pelo contrário. Devemos ler a palavra de Deus todos os dias, devemos falar com o Senhor através da oração todos os dias, devemos ansiar pela presença de Deus todos os dias, porque isso, irmãos, é o que acontece na nossa vida, é a renovação que vem da presença de Deus. Assim como Moisés recebia essa renovação da glória do Senhor em sua face, assim também nós precisamos dessa renovação semanalmente, diariamente, contemplando a Deus através da sua palavra, através da oração, através do culto público, através dos sacramentos, através da comunhão, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra aqui, queridos. Se nós queremos, irmãos, glorificar a Deus, nós precisamos, de fato, contemplar o Senhor através dos meios que Ele estabelece em sua palavra. Conforme disse o salmista Davi: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame.
Precisamos então olhar para o Senhor e contemplar a sua palavra, o seu nome, a sua bondade, a sua misericórdia. E foi isso que Moisés viu no monte, quando Moisés pediu para contemplar a glória de Deus. O Senhor disse: eu vou passar diante de ti o meu nome, quem eu sou, os meus atributos. Da mesma forma, precisamos olhar constantemente para Deus. Não é olhar para si, mas é olhar para Deus. Não é olhar para o outro, mas é olhar para Deus. Não é olhar para a igreja, mas é olhar para Deus. Não é olhar para as coisas de Deus, mas é olhar para Deus. Tanto é que quando Moisés desce, ele não sabia que o seu rosto brilhava. Foram as outras pessoas que falaram: Moisés, teu rosto está brilhando. Temeram se aproximar dele. Ele não está olhando para si, ele não está olhando para o outro, ele está olhando para Cristo, ele está olhando para Deus. Da mesma forma, querido, receba da parte do Senhor essa palavra. Olhe para Deus, olhe para os atributos de Deus, olhe para quem Deus é. Não desvie a sua contemplação daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus é para nós, o Deus da nossa aliança, o Deus da nossa promessa. Olhe constantemente para o Senhor. Por esta razão, eu trago um alerta para todos nós. Abandone, de uma vez por todas, toda e qualquer teologia fundamentada em desempenho humano. Abandone toda e qualquer doutrina fundamentada no homem, no evangelho que está fundamentado no homem, focando no homem. Abandone a teologia da prosperidade. Abandone o evangelho coach que está sendo propagado por muitos falsos pastores na internet. Abandone a teologia triunfalista que diz que você vai ter vitória o tempo todo. Abandone o evangelho da autoajuda que vem somente para paparicar o seu coração. Abandone toda e qualquer palavra que foque no desempenho humano. Sabe por quê? Porque nós precisamos focar em Deus. Nós precisamos focar no nome de Deus, nós precisamos focar na palavra de Deus, nós precisamos focar nos atributos de Deus. A mudança quem opera é Deus, a transformação quem opera é Deus. Não sou eu, não somos nós, não é a igreja, não é alguém martelando na sua vida, no seu coração, na sua mente, nem mesmo você. Não é a confissão positiva, nada disso. Aquilo que acontece em seu coração, em sua alma, é Deus quem faz. É por essa razão que os nossos olhos precisam estar atentos ao Senhor. Nós precisamos enxergar a glória de Deus, a presença de Deus, os atributos de Deus, e não desviar o nosso olhar para nada, a não ser para Cristo, entregando a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé no Senhor Jesus. Ele olha, ele é transformado. Nós olhamos e também somos transformados. A quarta e última verdade, meus irmãos, é a glória do Evangelho de Deus. Moisés indica a glória do Evangelho de Deus. Primeiramente, o texto sagrado mostra a glória da presença de Deus. Depois ele mostra a glória do mediador. Em terceiro, ele mostra a glória do povo de Deus sendo transformado. Em quarta e última verdade, o texto indica a glória do Evangelho de Deus. É a última coisa que nós vamos ver, essa glória do Evangelho. É por isso que nós precisamos avançar para o Novo Testamento e ler a interpretação do apóstolo Paulo desse texto. Então convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 3. Veja o que diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8, vamos ler juntos. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Deixe marcado aí nesse texto. Paulo está fazendo aqui o contraste entre a antiga aliança e a nova, entre o ministério da lei e o ministério do Evangelho. A lei não podia trazer salvação para o pecador. A lei apenas apontava para o mediador que iria cumprir a lei no lugar do povo. Essa lei já tinha um aspecto gracioso porque preparava o povo com temor e reverência para receber a graça de Deus. Mas diz a palavra que esse ministério da lei era desvanecente, isto é, ele se apagava. Brilhava um tempo, mas depois se apagava. Por quê? Porque esse ministério era um ministério passageiro e não permanente. Era um ministério apenas que apontava para um ministério superior e permanente, que é o ministério do Evangelho. Veja o que diz o versículo número 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. E a pergunta que nós podemos fazer é: que ministério da justiça é este? Porque as tábuas da lei apresentam uma injustiça do coração humano. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. E essa glória, por mais que tenha glória, é passageira e aponta para uma glória superior. E aí o apóstolo Paulo diz: existe uma glória que é superior, que é a glória da justiça. E não tem, meus irmãos, como nós não pensarmos naquilo que o próprio apóstolo Paulo falou sobre o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, isto é, na fé naquele que veio cumprir a lei do Senhor. Esse ministério da justiça é um ministério que declara justo todo aquele que se arrepende do seu pecado e crê em Jesus Cristo. Esse ministério da justiça é o ministério do Evangelho. O Cristo que veio para cumprir as duas tábuas da lei, sendo nosso representante. Mais que isso, Ele veio para morrer pelos nossos pecados, satisfazendo então a justiça de Deus. Mais que isso, Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para então suprir as nossas necessidades espirituais, trazendo redenção eterna para a nossa alma, de tal modo que aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo é justificado dos seus pecados. Paulo afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma glória superior, é uma glória permanente, porque aquele que é justificado dos seus pecados para sempre é justificado. Paulo afirma: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Deus já os salvou, Deus já os libertou, Deus já os justificou. Essa glória do Evangelho, irmãos, trata dessa verdade do Cristo que veio para satisfazer a justiça do Pai, e então nos redimir, e então nos salvar. Há um grande teólogo chamado Santo Agostinho. Ele afirma, meu querido, que a lei é apenas um passo em direção à glória. A lei é apenas um passo em direção à glória. O Evangelho, diz Agostinho, é o cume da glória. É glória em sua essência. É como o raiar do sol. Veja, à noite as estrelas brilham. Você olha para o céu, você vê a luz das estrelas, mas quando nasce o sol
o seu resplendor, a sua luz enche todo o céu, e aquilo que era anteriormente apenas uma luz pequena, se apaga, se desvaneia, porque a glória chegou, porque o Evangelho chegou, porque Jesus Cristo chegou. Então continua a palavra de Deus ainda no versículo de número 9, o ministério da justiça, versículo 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Versículo 12, acompanha a leitura. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo 14, vamos ler juntos? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, enquanto fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo está explicando que os judeus, eles liam a palavra, mas o véu continua na frente deles, eles não conseguem enxergar a Cristo. Não é muito diferente dos dias de hoje, onde as pessoas escutam a palavra, leem a palavra e não entendem. É o véu ainda permanecendo diante dos seus olhos. Muitos escutam a pregação do Evangelho, mas não respondem a essa pregação com arrependimento e fé. É ainda o véu estando diante dos seus olhos. E quem é que pode tirar esse véu? Quem é que pode arrancar esse véu para que as pessoas enxerguem a glória do Evangelho, enxerguem a Cristo? Veja o que diz o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versículo 17, juntos? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem tira o véu é o Espírito Santo de Deus, aplicando a pregação do Evangelho no coração de pecadores. É Ele quem destapa os nossos ouvidos para ouvir, é Ele quem abre os nossos olhos para enxergar, é Ele quem abre a nossa mente para entender, é Ele que abre o nosso coração para receber. Quem tira o véu não é o homem, quem tira o véu não é o pecador, quem tira o véu não é o ser humano, mas é o Espírito Santo de Deus. O verbo no grego aqui, irmãos, está na voz passiva. No versículo 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Não é ele que retira, é alguém que retira. Quem é que retira? É o próprio Deus. Ou seja, é a glória do Evangelho do Senhor, é a glória do Deus que vem ao nosso encontro e tira de nós todo o nosso pecado para contemplarmos de fato a glória do Evangelho de Jesus. A justiça que nós não temos, mas que foi aplicada a nós por meio da fé no Senhor Jesus, para vermos a eternidade na face de Cristo, para vermos que nós caminhamos, irmãos, de glória em glória, nenhuma transformação espiritual, gloriosa, tremenda, porque aquele então que recebe a Cristo pela fé, que é lhe retirado o véu, ele começa então a viver em santidade através de uma transformação. Vamos ler juntos o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A glória do Evangelho que transforma a nossa vida, que abrir os nossos olhos. Então todos os dias a gente vai recebendo mais da porção dessa glória, da porção dessa tábua que está sendo escrita no nosso coração. Mais e mais a gente vai recebendo da palavra de Deus, e a gente vai sendo modelado pela palavra do Senhor, para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, não andando mais segundo a nossa própria carne, mas andando segundo a vontade do Senhor. E dia após dia a gente é transformado de glória em glória pela presença do Evangelho em nossa vida, e Deus nos assegurou disso. Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo de número 27.
Sabemos, 28 ao 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus os predestinou, diz a palavra, para sermos a imagem de Cristo. E aos que de antemão conheceu, diz a palavra, a esses predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É uma segurança. Dia após dia estamos sendo glorificados pela palavra, para sermos diariamente parecidos com Cristo, até um dia de contemplarmos literalmente, presencialmente, a face de Jesus Cristo e sermos transformados em um corpo incorruptível, glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Esse dia vai chegar, o dia em que o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. E nesse dia diz a palavra que os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, nós seremos transformados e teremos certamente um corpo parecido como o de Cristo, um corpo glorificado. Não haverá possibilidade mais de pecar. A luz vai dissipar todas as trevas, toda a escuridão, todo o pecado, tudo aquilo que foi manchado por Satanás, pela queda do pecado do homem, tudo aquilo que foi tragado pela morte. Cristo, o Senhor Jesus, vai restaurar, vai transformar, vai mudar. E essa é a nossa esperança. O apóstolo João, irmãos, fala sobre essa realidade na sua carta. Ele afirma: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O Cristo glorioso, o Cristo ressurreto, o Cristo que estará diante de nós. É a glória do Evangelho. E então, irmãos, nós vamos viver aquela antiga bênção. Então o Senhor nos abençoará e o Senhor nos guardará. O Senhor fará resplandecer diante de nós o seu rosto, e o Senhor terá misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levantará o seu rosto e nos dará a sua paz, porque veremos a sua glória e seremos completamente transformados em uma vida gloriosa. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, destacando essas verdades da glória de Deus no rosto de Moisés, a glória da presença de Deus, a glória do mediador de Deus, a glória do povo de Deus e a glória do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a contemplar a glória dele na face de Cristo, e que a sua palavra transforme o nosso ser dia após dia em glória, que essa glória do Senhor esteja em nós e apareça através de nós para o seu querer e para a sua vontade. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.